todos os profissionais que começam com a estética, começam os atendimentos sem estratégia, sem pensar em como fazer isso, sem criar algum tipo de tática mesmo, sabe, assim, de técnica. E isso é muito importante, por quê? Quando a gente começa os nossos atendimentos, quando você começa, e eu comecei há uns 2 anos atrás, quando eu comecei na estética, então assim, não tem tanto tempo assim, né? Mas eu percebi o seguinte, meu Deus, não adianta só saber cosmetologia, não adianta só saber sobre pele, não adianta só eu transformar a pele dessa paciente, sabe por quê? Porque antes de transformar a pele, existe toda uma abordagem, a paciente tem que chegar até você, a paciente tem que querer fazer o atendimento com você, ela tem que ter confiança em você para isso. Então assim, não adianta você ser muito boa, não adianta você pregar um monte de certificados, de vários cursos que você tenha feito durante a sua vida acadêmica, né? A gente tem que ter, além disso, a gente tem que ter uma visão empreendedora de tudo que você vai apresentar na sua vida. 5 estratégias para a gente conseguir aumentar os nossos atendimentos, para a gente conseguir entregar mais segurança, para a gente conseguir trazer mais resultado para os nossos pacientes, para a gente atender com mais segurança. Então, essas 5 estratégias são estratégias básicas para que você entenda como você precisa se comportar daqui para frente com os seus pacientes, tá bom? A primeira estratégia número 1. Essas estratégias que eu vou passar pra vocês, tem 2 estratégias que vocês vão falar assim, poxa Camila, você vai falar disso? Não é possível que você vai ensinar isso. Olha, é óbvio, mas é importante falar. E as outras 3 são pulos do gato que eu vou passar pra vocês, tá bom? Aprender a fazer uma avaliação de pele. Gente, é o seguinte, a avaliação de pele, ela não é uma avaliação de pele qualquer. Não é simplesmente você chegar e falar... você precisa fazer um peeling, você tem melasma. Não é simplesmente isso. A avaliação de pele, ela tem que ser estruturada. Tem que ser uma avaliação de pele focada em beleza facial. Não adianta você falar de pele, você falar de estética sem focar em beleza facial. Se você quer ser um especialista em pele, de face, rosto, esse é o momento para você. O que acontece? A gente percebe que tem muita gente boa na estética, a gente percebe que tem muita gente boa em procedimentos injetáveis, mas a gente percebe que falta um tino, falta um faro dos profissionais para a estética da pele, do rosto, para resultados faciais em termos de entrega de pele. Não adianta ter vários preenchimentos, não adianta ter um preenchimento labial maravilhoso. O paciente passou de 30 anos, ela já começa a ter muitas linhas de expressão, ela começa a ter deslocamento dos coxins gordurosos. E se você não tem um protocolo estético voltado para rejuvenescimento facial, você vai se ver em algum momento perdida em relação aos seus procedimentos. Não tem como. Porque o rosto, ele é diferente do corpo, né? Estratégia de rejuvenescimento facial, estratégia de embelezamento facial é diferente da estratégia de rejuvenescimento corporal, de procedimentos injetáveis corporais. Então, olha só, primeira coisa, aprender a fazer uma avaliação de pele estruturada, focada em beleza facial. Camila, mas eu trabalho com estética há algum tempo, eu entendo de procedimentos corporais, não adianta. Corporal é diferente de facial. Pele do corpo é diferente de pele da face. Se você quer entregar resultados com harmonização facial, você precisa ser um profissional de referência em beleza facial. Não adianta querer saber tudo, não adianta querer abraçar o mundo, gente. Tem que focar em alguma coisa. E é o que eu sempre falo pra todo mundo, que eu sempre posto aqui nas redes sociais. Você precisa saber onde você quer trabalhar, qual é o seu objetivo, qual é o seu nicho. Então, escolha o seu nicho de atuação e a partir dali, comece a desenvolver estratégias para que você se torne especialista no seu nicho. Então, a partir do momento que eu decidi que o meu nicho vai ser face,
eu defini que eu vou me especializar em rejuvenescimento e embelezamento facial. Eu posso atender algum paciente corporal? Eu posso fazer procedimentos corporais? Posso. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um profissional que entrega expertise em face. Então, esse é o grande ponto dessa primeira estratégia. Aprender a fazer uma avaliação de pele focada em face. Não dá pra você achar que você vai ser bom em tudo. Quem tenta ser bom em tudo acaba falhando em tudo. Você tem que ser especialista em algum nicho. Então, escolha o seu nicho de atuação. Depois vocês vão entender mais pra frente por que isso é tão importante. Mas então aprender a fazer uma avaliação de pele focada em face é o primeiro passo para que você tenha segurança para fazer os seus atendimentos. Por quê? Porque a avaliação da pele, ela mostra a necessidade da pele, ela define a prioridade da pele, e aí aqui a prioridade da pele e não a prioridade da paciente. A prioridade da paciente às vezes é uma mancha de melasma, às vezes é uma olheira que está incomodando, não importa. A prioridade da paciente não é a prioridade daquela pele. E aí a prioridade, ela tem que estar focada na idade. Eu converso muito isso com as minhas alunas pelo seguinte: gente, toda vez que você for avaliar uma paciente, a primeira coisa que você precisa fazer na avaliação de pele é definir a idade dessa paciente. Por quê? Por quê? Porque de 25 a 35 anos, o foco é na higienização. Então você vai fazer protocolos de limpeza de pele, você vai fazer protocolos com microagulhamento para fechar os poros desse paciente. Então foco na higienização, no embelezamento e na prevenção. Concordam? De 35 a 45 anos, o foco vai ser tratamento de hipercromias, produção de colágeno. Então, 35 a 45, foco no tratamento da hipercromia. Aqui no 25 a 35 anos também, higienização, envelhecimento, prevenção e toxina, né? Toxina para diminuir a expressão facial. Linhas de expressão. Isso aqui, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já tô dando um spoiler pra quando a gente começar a falar de protocolos em si, sabe? Aí, olha só, a partir de 35 a 45, foco no tratamento de hipercromia, produção de colágeno. Então aqui você vai focar em suplementação e tratamento. Também tem toxina? Também tem toxina. Mas o foco precisa ser na hipercromia, na produção de colágeno e rejuvenescimento, área dos olhos. Nessa idade, 35 a 45 anos, seu rejuvenescimento da área dos olhos precisa ser um foco importante do seu tratamento. Por mais que a sua paciente não perceba que a área dos olhos já começa a ficar mais cansada, já começa a ter aquelas linhas de expressão aqui, olha, eu, por exemplo, tenho esse suco, né? Esse suco aqui é de deslocamento de coxinha de gordura. Ele começa a aparecer com 30 a 45 anos. Então ele tem que ser um foco seu. Você não pode deixar de olhar isso, né? Agora, acima de 45 anos, de 45, 50 anos, aí, gente, já não adianta mais só fazer procedimentos para prevenção, para produzir colágeno. Aí você já tem que partir para procedimentos para reestruturação da face. Aí sim, reestruturação facial. Bioestimuladores, tratamento com suplementação oral. A partir de 45 anos, não dá mais pra você fugir, pra você querer só ficar passando tópico, ficar usando creminho. Creme é muito bom, cosmético é muito bom, mas até uma certa idade, até 35 anos eu acho excelente. A partir de 35 anos, não dá mais pra você ficar usando só creminho. Você precisa indicar tratamento via oral, você precisa indicar antioxidantes para essas pacientes. Se elas querem envelhecer bem, você que é especialista em pele, você tem que entregar isso para sua paciente. Você tem que mostrar para ela que creminho nesse momento, a partir desse momento, não faz mais diferença, tá? Só o creminho. Então, a partir de 35 anos,
pode passar uma rotina de pele pesada, uma rotina de pele estruturada, focada em rejuvenescimento e embelezamento facial, mas a partir daí tem que ter um tratamento via oral associado, sabe? É o que eu sempre falo, é o que vai trazer a diferença para suas pacientes, é o que vai trazer para elas o resultado a longo prazo. Essas pacientes, elas não querem ficar bonitas depois de um peeling e pronto, acabou. Não, elas querem resultado a longo prazo, elas querem se sentir jovens a longo prazo, né? Então, por isso que é tão importante que você tenha em mente que dentro de um protocolo estético a partir de 35 anos, não dá mais para pensar só em tratamento tópico, não dá mais para pensar só em indicar fórmulas para casa. Você tem que indicar tratamentos, tanto protocolos para fazer algum tipo de procedimento dentro do consultório, ou clínica se você já atende consultório, ou se você pretende abrir mesmo o seu espaço de atendimento, ou se você vai atender em domicílio, não importa. Toda vez que você pensar numa paciente acima de 45 anos, você não pode pensar nada menos do que indicar um protocolo com suplementação via oral. E o que seria essa suplementação via oral? Seria um tratamento com antioxidantes, primeiramente antioxidantes, né? Então, vitamina C, talvez um complexo B, dependendo, né, do cabelo dessas pacientes. Gente, a partir de 35 anos, as pacientes já começam a sofrer unhas quebradiças, o cabelo começa a ficar mais raleado, a gente tem o eflúvio telógeno. Tenho que começar com nutracêuticos esse mês, faço 35. Assim, tem que começar. Se você quer envelhecer bem, se você quer envelhecer de uma maneira diferenciada, você ainda, como profissional da estética, que tem que entregar mais resultado, você tem que começar com a suplementação oral. Não tem como fugir disso. O grande pulo do gato aqui nessa primeira estratégia, a primeira coisa que eu falo, assim, de estratégia de avaliação da pele. Primeira coisa é aprender a segmentar, a segmentação por idade. Não dá para não segmentar por idade. A segunda coisa, dentro da estratégia de avaliação ainda da pele, a sua avaliação da pele ser segmentada por idade, ela precisa... Ui! Gente, acabou a luz, eu acho. Acabou a luz, que medo! Eu tô tentando ligar a lanterna, gente. Deixa eu tentar aqui. Aê! Vambora, que a gente tem muita aula pela frente. Suplementação oral com colágeno, antioxidantes orais também, tá? Então essa é a nossa primeira estratégia pra gente conseguir, dentro de uma avaliação estética estruturada, ter uma visão global, uma visão que vai além de um profissional que simplesmente atende estética, né? Segunda estratégia, então estratégia número 2. Primeiro, aprender a fazer uma avaliação da pele estruturada. Segundo, definir procedimentos para iniciar. E o que eu quero dizer com isso? Definir procedimentos para iniciar. Porque, gente, a maioria dos profissionais, quando me questiona, Camila, como é que você vai fazer para fazer esse tratamento? Por que você definiu esse tratamento para começar? Primeira coisa, assim, que eu acho fundamental, a partir do momento que você partiu de uma avaliação de pele, você precisa definir procedimentos para iniciar. Então, toda vez que eu tô iniciando um protocolo estético, que eu tô começando um tratamento facial, eu sempre começo pela limpeza de pele. Não tem como, gente, não tem como. Você pode falar assim, Camila, mas ela quer tratar melasma, ela tem um melasma agressivo, um melasma recidivante, um melasma resistente, já tentou de tudo. Aí você vai olhar a pele da paciente, tá cheio de comedões no dorso nasal, tá cheio de oleosidade excessiva na zona T. Então, assim, não tem como. Eu não começo procedimentos de embelezamento facial, de tratamento, sem uma limpeza de pele associada, né? Eu já contei pra vocês que há muito tempo eu já parei de fazer
procedimentos isolados. Então eu não vendo limpeza de pele. O paciente não vai no meu consultório e fala assim: Camila, eu quero fazer uma limpeza de pele. Não, ela não vai conseguir fazer isso no meu consultório. Por quê? Em uma limpeza de pele isolada não traz beleza facial, né? Não traz resultado. Uma limpeza de pele facial, o mínimo que você vai conquistar com isso, em termos de médio ou longo prazo, aí de 15, 20 dias, é uma pele um pouco mais luminosa, uma sensação de frescor. Nada mais que isso. Então, assim, uma limpeza de pele não resolve a vida de uma paciente que tá há 35, 40 anos sem fazer limpezas de pele constantes. Meu nome no mercado depende do resultado dessa paciente. Eu hoje não entrego mais resultado baseado em um procedimento. Porque pele, você não tem resultado com o procedimento. Não adianta você querer vender isso. E eu já adianto pra você que tá aí, que tá comprando curso e mais curso, dizendo que é porque esse antes e depois aqui. Eu acho que é porque levaram o cartão do quarto. Então, definir procedimentos para começar. Limpeza de pele tem que ter. Se você quer criar o seu próprio protocolo estético, se você quer ser uma pessoa referência em beleza facial, você tem que colocar no seu protocolo limpeza de pele. Por quê? Porque não existe pele bonita que não esteja bem limpa. Olha bem pra minha pele. Olha bem. Você vai ver, é uma pele que tem poros. Pode olhar de perto. É uma pele que tem poros, é uma pele que tem imperfeições, mas é uma pele que tá limpa. É uma pele que tem saúde, que tem luminosidade. E maquiagem não entrega isso. Não adianta, é a ilusão das nossas pacientes quererem ter isso com maquiagem, não adianta. Então, se a sua paciente, é porque eu tenho um casamento daqui 2 meses, Camila, então eu vim aqui pra minha pele ficar bonita. Falou assim: olha, você vai começar o processo a partir de agora. Mas pra sua pele ficar bonita de fato, ela precisa ter uma constância. Não adianta. Não adianta. E isso é um processo. A paciente precisa começar a gostar de cuidar, ela precisa começar a gostar de passar produtos, ela precisa começar a entender que a pele dela precisa de cuidados diários. Então, definir procedimentos para iniciar. Mas não é simplesmente definir e deixar no ar, não. Definir, não. Quais são os procedimentos para iniciar? É a limpeza de pele. Gente, não existe protocolo sem limpeza de pele. Não existe. Tá? Então, não faça protocolo de rejuvenescimento, não faça protocolo de melasma sem começar por uma limpeza de pele. Vocês vão se arrepender amargamente de fazer isso lá no futuro, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa começar é por uma limpeza de pele. 3. Camila, dependendo do procedimento que eu for começar, eu não sei se eu vou começar por um peeling médio, por um peeling superficial, por um intradermoterapia. Então eu vou dizer isso pra vocês. Você tem que definir entre hipercromia. Qual é o foco dessa paciente? Hipercromia ou rejuvenescimento? São 2 linhas diferentes de tratamento. O paciente do meu perfil, assim, tenho 36 anos, o meu perfil não é hipercromia. O meu protocolo, ele não tem que ser focado em hipercromia, ele tem que ser focado em rejuvenescimento. A gente vai clarear algumas manchas, a gente vai trazer embelezamento facial, mas a gente vai deixar a hipercromia para ser tratada ao longo das sessões, né? Porque eu não tenho tantas manchas assim, eu tenho algumas melanoses solares, mas são raras e elas não trazem um foco para mim de insatisfação. Então, ou é hipercromia ou é rejuvenescimento. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Por que vocês têm que definir isso? Porque quando é hipercromia, você vai começar o protocolo pelo tratamento via oral, mais intradermoterapia. Você não vai começar por peeling, tá? Não vai começar por peeling. A nossa tendência é sempre querer clarear manchas com peeling, mas você tem que pensar que o processo que está criando aquela mancha, o processo fisiológico de criar a mancha, que é a melanogênese, que é a reatividade da pele dessa paciente, esse processo ele está em atividade. E se você trata
só a camada externa, se você faz um peeling para clarear a mancha externa, você se esquece de que existe ali uma cascata bioquímica que está produzindo mais melanina. E aí você vai clarear aquela mancha, ela vai usar protetor solar, mas ela vai continuar produzindo melanina e aquela mancha vai voltar no mesmo lugar. Então, vamos dividir sempre as pacientes assim, gente. Você não vai nunca se arrepender de fazer isso. Essa paciente, o foco dela é em mancha, hipercromia ou é rejuvenescimento? Se for hipercromia, primeira coisa que você vai fazer no seu protocolo é tratamento via oral, intradermoterapia e foco em hábitos de fotoproteção oral e tópica. Agora, se o foco dela é rejuvenescimento, aí sim, aí você precisa focar em, fora a limpeza de pele, que a gente já falou que vai ser sempre o nosso ponto de partida. Então, a partir de hoje, nenhuma paciente que você for tratar, você vai começar a tratar se você não oferecer uma limpeza de pele no seu protocolo, tá bom? Isso é protocolo. Não tem como seguir um processo progressivo de ganho, de rejuvenescimento, de tratamento, sem um protocolo bem estabelecido. E aí, para rejuvenescimento, agora que eu vi que tá errado aqui, se o foco dela é rejuvenescimento, aí, além da limpeza de pele, você tem que trazer para ela aceleração do turnover celular, porque eu vou dizer para vocês, não existe beleza de pele, não existe rejuvenescimento facial sem você acelerar o turnover celular. Por quê? Porque a nossa pele, ela demora cerca de 30 dias para se renovar. A nossa camada córnea, que é uma subcamada da nossa epiderme. Então a nossa epiderme, ela tem 5 camadas e a nossa pele tem 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Que a hipoderme tem várias linhas de profissionais que nem consideram uma camada da pele. Então vamos pensar o seguinte, beleza, a gente tem 3 camadas, só que quais são as camadas que os nossos pacientes enxergam? Quais são as camadas que incomodam as nossas pacientes? E quais são as camadas que estão relacionadas com as queixas das pacientes que chegam para você no consultório? Ou na clínica, ou no seu atendimento domiciliar. Então pensa comigo, as suas pacientes queixam, a grande maioria delas, 90%, tem queixas que estão relacionadas à epiderme, porque é aquilo que elas veem. As nossas pacientes não se queixam do que elas não conseguem ver no espelho. E aí, se elas estão queixando para vocês da epiderme, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, se a queixa dela está relacionada a rejuvenescimento, principalmente a camada córnea precisa ser renovada. Precisa. Se você não desenvolver estratégias para renovar a sua camada córnea, a camada mais externa da epiderme, que é essa que a gente pega aqui, que tem que estar lisinha, que tem que estar macia, que tem que estar com os porinhos fechados pra gente passar a maquiagem e ficar bonita. Se essa camada córnea não tiver reestruturada, o seu protocolo não vai servir de nada. Então, se dentro da terceira estratégia que a gente dividiu em grupos, hipercromia e rejuvenescimento, se essa paciente está dentro do grupo de rejuvenescimento, você tem que entregar para ela aceleração do turnover celular, você tem que entregar para ela antioxidantes. Então, antioxidantes tópicos e orais, né, gente? A gente já conversou aqui que aqui a gente separa as crianças dos adultos, os meninos dos homens, e profissional que é referência em face não trata pele e rejuvenescimento sem tratamento via oral. Não trata, você não vai ter um resultado acima do que todos os pacientes querem, né? Então, rejuvenescimento é aceleração do turnover celular, antióxido tópico e oral, fotoproteção. Você tem que ter um foco na fotoproteção, né? E isso, assim, deixou de ser uma regra, né? Isso aí realmente é o pulo do gato para os pacientes. Então, o profissional que é referência em pele, que consegue entregar para essa paciente uma maneira eficaz dela se proteger do sol. Eu tô aqui na praia, por exemplo, hoje. Pra
Vocês não veem que meu rosto está bronzeado e não tem por que estar. Não tem por que a paciente querer isso, né? Então, a partir do momento que você consegue mostrar para essa paciente que entregar beleza facial é parar de querer ter o rosto bronzeado, você entende metade do que significa beleza facial, tá? Então, antioxitópicos e orais, fotoproteção, né, gente, que é muito fundamental. E em termos de rejuvenescimento, isso aqui que eu vou entregar para vocês agora é receita de bolo. 5 sessões de procedimentos superficiais. Então aqui é menos profundidade e mais sessões. Vocês me entendem quando eu quero dizer isso? Menos procedimentos, menos profundidade e mais sessões. Não adianta você fazer um peeling e querer aprofundar, querer chegar lá na derme dessa paciente com um peeling. A melhor coisa que você faz menos profundidade e mais sessões. Você vai ver mais resultado, porque a nossa camada visível, né, o que incomoda os nossos pacientes é a epiderme, então você precisa renovar a epiderme. Com uma sessão você não consegue trazer resultados. Daqui 2 semanas você vai perceber que a pele fica clara, renova, mas na 3ª semana você vai ver a pele voltando a ser o que ela sempre foi. Se você não faz uma 2ª sessão, uma 3ª sessão, reafirmando para aquela pele a mensagem de se renovar, de se hidratar, você não vai conseguir o resultado duradouro que você deseja, tá? A gente já aprendeu, então, primeira estratégia, que é a avaliação de pele focada na segmentação por idade, né? A segunda, definir qual procedimento a gente vai iniciar. Então, já definimos limpeza de pele sempre. Terceiro, hipercromia versus rejuvenescimento. Então, você vai dividir os seus pacientes em 2 grandes grupos, hipercromia ou rejuvenescimento. 4 é o home care. Não existe nenhum tipo de pele bonita sem tratamento facial em casa, não dá. Você tem que trazer isso para sua rotina, você tem que aprender a identificar quais as necessidades dos seus pacientes e entender e mostrar para elas como elas podem fazer para tratar a pele delas e deixar a pele delas mais bonitas em casa. O cosmético, ele realmente não faz a grande diferença na pele. O que faz a grande diferença na pele é, de fato, o procedimento que você faz no consultório. Mas o que mantém a beleza da pele é o protocolo em casa. Não tem como. Não existe. Eu já cansei de fazer, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu namorado, ele não cuida da pele, ele não tem paciência. Normalmente, o homem já não é muito chegado nisso. Eu já fiz alguns peelings nele, eu já tratei. Mas se a pessoa não se compromete a usar procedimentos, a usar protocolos em casa, a cuidar dessa pele em casa, as manchas voltam, o envelhecimento volta. A pele não se mantém renovada. Então, o protocolo home care, ele tem que ter produtos para turnover celular, tem que ter antiox e ele tem que ter fotoproteção. Além disso, você precisa ensinar a sua paciente a fazer uma higienização adequada da pele. Então, gente, a 4ª estratégia é um home care muito bem feito, né? E não é qualquer profissional que consegue fazer. Se você não se especializar em pele, se você não estudar sobre pele do rosto, você não vai conseguir entregar um home care adequado para suas pacientes. E agora, a nossa 5ª estratégia. E aí, essa 5ª estratégia, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nenhum profissional no mundo vai te ensinar isso que eu vou te ensinar agora. Escutem o que eu tenho para dizer para vocês. Aprenda com a sua pele. Se você é um profissional da estética, trata a pele, aprenda com a sua pele. Não aprenda com a pele dos outros. Eu não tô aqui para falar bonito igual profissionais
gostam de falar em congresso. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra ensinar pra vocês o que de fato faz diferença, o que de fato traz resultado nos seus atendimentos no dia a dia. Então eu vou dizer pra vocês, aprenda com a sua pele. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque só fazendo na sua pele você vai entender o que é dor, o que é tolerância, o que é descamar, com quantos dias que descama, com quantos dias a pele fica boa, com quantos dias os poros começam a diminuir, o que é possível e o que não é. Isso não tem em livro nenhum. Isso não tem em aula nenhuma. Mas eu digo pra vocês, o que fez diferença pra mim como profissional, o que me deu segurança na hora de dizer pra minha paciente o que vai acontecer com a pele dela, é experimentar na minha pele. É aplicar na minha pele, é ver o quanto um peeling de ácido salicílico arde na nossa pele, queima na sua pele. O que é a queimação de um ácido salicílico? O que é aplicar um tratamento para olheiras? O que é aplicar um botox que seja, né? Que não é o nosso foco aqui, mas assim, saiba na sua pele primeiro, para depois você falar para as outras pessoas o que elas têm que fazer na pele delas. Tá? Isso aí, gente, eu juro, vai fazer tanta diferença na vida de vocês, mas tanta. Mas você tem que saber o que é isso. Você tem que saber o quanto dói, o quanto incomoda, o tempo que leva todos os dias para você aplicar o seu protetor solar, para você retocar um protetor em pó de 2 em 2 horas, ou para você retocar um protetor tópico em creme de 2 em 2 horas. Você tem que saber o que é isso, para você falar com a sua paciente o que ela pode esperar disso. Né? Falar, olha, realmente é um saco aplicar protetor de 2 em 2 horas? Mas olha aqui, tá vendo? As minhas manchas clarearam. Então eu posso indicar isso pra você. Se você quer clarear o seu melasma, se você quer trazer resultado, você precisa fazer isso. E, gente, isso é fundamental para que você não indique procedimentos que não vão fazer a menor diferença na vida dela, que vão só trazer gastos e que a paciente não vai dar seguimento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, a luz acabou, mas foi de coração, foi ensinando que eu realmente sei muito, que eu quero passar pra vocês, que eu quero trazer pra vocês uma grande segurança mesmo nos atendimentos. Eu quero que vocês mudem a maneira que vocês entendem de pele. Um beijo!